Olá, pessoal. Eu sou a Kathleen. Sejam bem-vindos à Maratona IFCast Calama na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2025. O tema deste ano da SNCT é Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. E no episódio de hoje, nós estamos aqui, vamos receber as professoras Minélia Azevedo e a professora Márcia Baes. Sejam bem-vindas. Já agradeço pela participação de vocês nesse episódio de hoje. E elas vão apresentar e falar um pouco aqui para nós sobre um marco histórico recente do IFRO, Campus Calama, que foi a consolidação do Centro de Tecnologias Químicas e Materiais da Amazônia, o Centecma, certo? Que acaba de receber novos equipamentos científicos de ponta, fortalecendo o ensino, a pesquisa e a inovação na região. Roda a vinheta. Eu gostaria de perguntar para vocês o que é o Centecma. Vocês podem explicar melhor para a gente? Centecma é um centro de tecnologias químicas e materiais da Amazônia. Ele é um laboratório multiusuário, né? Um laboratório que nasce a partir de esforços coletivos. Como ele surgiu dentro do IFRO? Bom, ele surgiu dessa necessidade que nós tínhamos de ter um espaço para que cada professor, cada pesquisador pudesse desenvolver o seu trabalho, porque são áreas afins, mas que cada uma precisa de uma metodologia diferente, aparelhos diferentes e espaços isolados para que uma pesquisa não interfira em outra. E a partir disso foi que nós tivemos essa ideia, a partir do momento que nós tivemos Uma evidência, né, de alguns resultados dos nossos projetos. A gente já trabalha em parceria há algum tempo, né? um bom E tempo. é uma parceria que tem sido muito frutífera durante todo esse período, né? A gente já teve aí premiações, né? A gente já conseguiu alguns financiamentos. E a partir desses esforços, né, que a gente conseguiu alinhar por meio do diálogo, né? O diálogo é muito importante nessa nossa área. Então, por meio desse diálogo, a gente conseguiu esse espaço. E aí, em conversa com outros colegas que também já têm projetos de pesquisa em andamento, hoje a gente tem esse espaço, que não é um espaço, né, da professora Márcia, é um espaço da professora Minélia, mas é um espaço realmente que proporcione que todas as pessoas que queiram trabalhar, né, nesse sentido de ter projetos com financiamento, tenham esse espaço e essa infraestrutura dedicada ao desenvolvimento dos seus projetos. Porque o que foi visto pelo IFRO Campus Calama, pela direção, que na época era o professor Leocádio, é que da necessidade de nós formarmos profissionais em áreas que tenham um amplo conhecimento, porque só a parte teórica e os laboratórios de ensinos que não estavam em condições muito boas, não iam favorecer isso aos nossos alunos, né? Então, por isso foi essa junção, não só pesquisa e extensão, mas também como ensino faz parte muito desse laboratório, porque hoje, por exemplo, nós estamos com 23 entre estagiários e menor aprendiz, né, que desenvolve trabalho, pesquisas, além da graduação, engenharia química, que participa de alguns minicursos que vão ser oferecidos, participam não, que vão participar agora de minicursos que vão ser oferecidos, e também a comunidade do município, que sempre nós temos parte do pessoal, por exemplo, da FAPERO, da Unir, Fiocruz, que trabalham conosco, porque nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós precisamos de agência de fomento, nós precisamos de centro de pesquisas e de outros pesquisadores de renome também, para que nós possamos elevar mais o nosso trabalho que é desenvolvido aqui no campus, no laboratório. E uma coisa também muito importante que a professora Márcia vai coloca aqui
é que hoje a gente não atende apenas aos alunos do curso técnico, né? Nós temos vários alunos envolvidos, tanto do curso técnico como das graduações, e a gente tem também o público da pós-graduação. São os alunos de mestrado, doutorado e agora, mais recentemente, os estágios, né, de pós-doutorado. Então, o IFRO ele tem essa perspectiva muito ampla, né, no que diz respeito ao ensino, pesquisa e extensão em seus diferentes níveis. Certo. E vocês comentaram, né, sobre esse avanço e tudo na estrutura também. E eu gostaria de saber como é que foi possível viabilizar a aquisição desses novos equipamentos científicos do laboratório? O nosso começo foi, assim, um tanto inusitado, né, que foi quando nós resolvemos participar do prêmio Solve Tomorrow, né, da Samsung, nós começamos na 9ª edição, foi a primeira vez que nós participamos e nós ficamos em segundo lugar. Já foi um acontecimento para nós, né, porque a É gente sair nacional, daqui de né? Rondônia e vencer o Brasil, aí depois nós Fomos falamos para o segundo ano, é, né, já em 2023, com um novo projeto, isso. mas todos eles sempre relacionados à mesma linha de pesquisa, né, que é a área de biotecnologia, produtos naturais, a área de saúde, né, tecnologias para a saúde. E dessa vez a gente conseguiu o primeiro lugar, né? E isso acabou trazendo uma visibilidade, né, para os nossos alunos, né, para o nosso trabalho. E a partir disso as pessoas quiseram se aproximar, conhecer, ver o que a gente estava fazendo, né? O primeiro contato, né, foi por meio de uma emenda parlamentar, né, de um deputado federal, e a partir disso, isso também nos abriu portas para que a gente buscasse outras agências de fomento. Então, a gente passou a submeter, a gente se encorajou, né? Foi. Eu digo que é uma coragem, porque hoje a gente sabe que os processos avaliativos para determinadas agências de fomento, eles têm um nível de exigência que a gente ainda não alcança, né? Pela nossa própria capacidade de desenvolvimento no que diz respeito à pesquisa, né? Às vezes também, porque aí é uma opinião pessoal, né? Os processos são um pouco injustos no sentido de não entender que quem faz pesquisa na Amazônia, né? É uma pesquisa muito difícil de ser feita aqui, pelos recursos que são escassos, pela nossa infraestrutura, né? Que ainda ela demanda de muito investimento. Então, a gente não ficou apenas aguardando por uma emenda parlamentar, né? Nós fomos atrás também de outras formas de financiamento. Aprovamos FINEP, aprovamos CNPq, FAPERO, né? E tudo isso foi criando formas, né, para que a gente tivesse a infraestrutura que nós temos hoje, né? Então, A a gente não construção, ficou né? isso, a gente não ficou apenas esperando, né, as coisas acontecerem. Nós fomos atrás, porque esse é o nosso papel também enquanto professor, né? Buscar meios para que a nossa infraestrutura ela possa atender às nossas necessidades enquanto profissionais que fazem ensino, pesquisa e extensão. Não significa que isso foi fácil, assim, esse resumo, porque nós precisamos o quê? Juntar vários pesquisadores que tinham produção, que têm produção, e também quando editais que nós fizemos submissão de projetos que nós levamos muito não na vida. Até hoje. O que mais a gente leva é não. Então, assim, é um período que você passa, tipo um luto do não que você recebe, das críticas que você obtém, aí você se recompõe e começa de novo. Porque se você desanima, você não consegue fazer nada do que nós temos hoje. E que nós precisamos manter isso com recurso financeiro, porque não é só você adquirir o equipamento. Você precisa manter o equipamento, as análises consomem solventes, produtos, reagentes que são caríssimos, né, os insumos são muito caros, tudo vem de fora, a gente tem que pagar ainda o frete, que é muito caro. Então nós precisamos manter esse laboratório, por isso um laboratório multiusuário,
que todos quem tem projeto usa, né, e que participou quando foram feitos os editais, e para atender a comunidade nós vamos ver qual é a forma ainda que melhor vai se adequar para Tudo isso. isso ainda está sendo pensado, né, estruturado junto à reitoria, né, porque a ideia é justamente essa, né, um laboratório multiusuário para atender não só as nossas instituições parceiras, né, o próprio IFRO, como um todo, tendo em vista que nós estamos em todo o estado de Rondônia, as nossas unidades, então não é só o Campus Calama, né, nós temos professores fazendo trabalhos incríveis em Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Vilhena, Colorado, Cacoal, Ji-Paraná. Então, a ideia é que essa infraestrutura ela sirva, né, para atender não só a pesquisa, mas também o ensino. Então, às vezes você pensa um aluno que faz o curso técnico em biotecnologia lá em Guajará-Mirim, né? Ele pode fazer uma visita técnica dentro da própria estrutura do IFRE. Então, vir aqui, conhecer o Campus Calama, né, conhecer os equipamentos que nós temos, entender essa dinâmica de trabalho que a gente desenvolve aqui. Então, a gente consegue reunir dentro desse espaço, né, uma forma de atender aos nossos, né, e aos externos também. Entendi. E seguindo essa linha, né, dos equipamentos, eu gostaria de perguntar que tipos de equipamentos eles foram instalados e também quais são as principais áreas de pesquisa que eles fortalecem. Acredito que seja da biotecnologia, né, como a senhora já falou. Os equipamentos adquiridos, eles estão, a grande maioria, relacionados com a nossa área, que é a área de biotecnologia aplicada a produtos naturais, né? Então, são espectros, né, que estão relacionados com a quantificação, com a caracterização química, né? A gente tem analisador de partículas, agora, né, vai estar chegando o nosso microscópio de varredura eletrônica, que é um equipamento muito importante para essa área de materiais que a gente trabalha. E são equipamentos como um todo que são caros, né? São equipamentos que hoje a gente não consegue ter acesso aqui no estado de Rondônia. Então, boa parte, quando a gente precisa, a gente acaba tirando do próprio bolso, pedindo para fazer análises em outros estados, né? E ter esses equipamentos aqui é muito importante para a gente, porque aumenta a qualidade do que a gente está propondo, né? E também permite, eu acho que principalmente que o nosso aluno, que eu acho que é uma coisa que a gente não falou, mas é importante deixar claro, né? Que quem está por trás de tudo isso, né, o estar ali na bancada, né, quem está fazendo, quem está aprendendo, quem está desenvolvendo, e claro, a gente está do lado, a gente está junto, é o nosso aluno. Então, isso oportuniza a este aluno que está lá conhecer esse equipamento, né, aprender sobre esse equipamento, aprender sobre essa parte da instrumentação analítica, né, que é algo que na nossa área é muito importante e que às vezes nem nós mesmos, né, tivemos acesso a isso durante o nosso processo de formação, eu não tive. Então, alguns desses equipamentos, durante o meu processo de graduação, a minha licenciatura, eu não tive acesso. E hoje, estar numa instituição, né, que proporciona ao nosso aluno ter contato com equipamentos que às vezes ele só vai ver num local de trabalho, numa indústria, num ambiente externo ao que ele deveria ter durante o seu processo de formação, para nós é algo maravilhoso. Muito, né? Porque o IFRO, ele tem esse slogan, né, que é a educação que transforma, né? E a gente oferece uma formação técnica, né? Então, é claro que o nosso aluno, por mais que ele não saia daqui, vá ser um técnico em química, ou vai ser um técnico em edificações, informática, eletrotécnica, mas a gente tem por obrigação, né, fornecer a ele essa educação de qualidade. Então, o aluno estar aqui, ele ter contato com esses equipamentos analíticos, com essa infraestrutura de qualidade, eu acho que isso é uma responsabilidade nossa também, enquanto instituição, né, que oferece educação pública e de qualidade. E justamente, acredito que essa pergunta já foi
base respondida, mas como que essa infraestrutura ela está sendo utilizada nas atividades de ensino? Atualmente vocês já usam todos os equipamentos? Tem algum que vocês ainda vão demorar mais para usar, né, na pesquisa e extensão do campus? A maioria dos que já estão instalados, né, eles já estão em uso, Mas né? tem muitos que ainda estão vindo, né? Tem alguns que tem já esses que estão vão em vir processo de ainda. transporte, né? Então, ali o mês de novembro, dezembro e o primeiro semestre de 2026, né, vai ser um período onde vão estar chegando novos equipamentos, Que eles vêm do exterior, né? do exterior, né? A maioria são importados. Então, a nossa infraestrutura, né, ela vai estar completa mesmo a partir do primeiro semestre de 2026. Mas os equipamentos que já estão instalados, eles já estão em uso, né, em operação, já estão em processo de compartilhamento, né, que eu acho que é o mais importante. E eu acho que a base de tudo é o fato dos nossos alunos estarem inseridos nisso, né? Porque por mais que durante esse processo de instalação a gente tenha tido um treinamento, né? Isso foi repassado também para os nossos alunos. O que a gente acredita? Que a formação, esse processo de capacitação, ela tem que agir como como o aluno aprende, ele é um multiplicador, né? Então, o aluno que aprendeu aquilo, ele não vai ficar com aquilo só para ele. A ideia é que ele seja um multiplicador. Então, ele aprendeu, ele vai ensinar para outro, Passar que vai adiante. ensinar para outro, que vai ensinar para outro, né? E aí, esse processo, ele vai se desenvolvendo de uma maneira, eu acho que mais orgânica, né? Com o passar do tempo. Certo. Na verdade, os alunos já estavam aguardando, né, esses novos equipamentos, né? É porque o espaço que nós temos no momento, ele ainda está bem pequeno, então não dá para levar todos os alunos de uma vez, né? E aí, justamente pensando nisso, é que a gente também oferece as oficinas, né? Que as oficinas é justamente para o público que não está ali no dia a dia no laboratório, mas que tem interesse em aprender sobre determinado equipamento, sobre determinada técnica. Agora mesmo, nessa nossa Semana de Ciência e Tecnologia, a gente vai oferecer várias oficinas relacionadas a esses equipamentos novos, a esses instrumentais que são importantes para a indústria, né, para a própria formação do aluno, e a preferência é justamente para esses alunos que às vezes ainda não estão inseridos em projetos de pesquisa, né, mas que têm curiosidade, já têm um conhecimento prévio e sabe que esses equipamentos vão ser úteis durante o seu processo de formação. Então, esse é um outro lado do laboratório multiusuário que a gente procura estar expandindo aí para a nossa instituição, que é o acesso, né, por meio dessa formação complementar. E vocês já conseguiram perceber, então, eu imagino, melhorias nos experimentos, né, nas análises que são realizadas no Centecma? Já conseguiram, já tem É frutos? porque a pesquisa ela tem o começo, o meio e o fim. Sim. O que nós fazíamos? Nós começávamos, às vezes parava já no meio, porque você precisava de equipamentos, Interromper, né? você mandar para fora, às vezes não conseguia, às vezes a amostra já chega decomposta onde ela vai, e aí a gente estava tendo muita dificuldade para fazer esse processo. Agora não, agora nós já podemos fazer, né? Já Aí, fez a análise, não. e faz identificação, faz testes biológicos, tudo aqui mesmo em Porto Velho. Então foi assim um passo muito grande que foi dado no nosso trabalho. E sem contar a qualidade dos trabalhos, né? Porque uma coisa que também é muito importante é a divulgação desses resultados, né? Tudo que a gente não faz para ficar estocado numa biblioteca, né? Não somente isso. Então, a gente precisa divulgar todos esses trabalhos. E quando você publica, é necessário uma qualidade acerca desses resultados obtidos, né, da discussão desses resultados. Então, ter esses instrumentos, né, que nos proporcione fazer uma análise mais rápida aqui, sem precisar enviar essas amostras, né? Sem ter um custo extra também, porque a gente tinha um gasto muito grande com o envio de amostras. Um tempo muito maior, tempo, né, de espera, porque a gente tinha que entrar numa fila, né? Ainda tinha isso. Quando a gente depende das instituições, a gente entra numa fila.
Então, a amostra aí, ó, a gente não vai conseguir analisar sua amostra agora, só mês que vem. Então, a gente ficava esperando. Aí já teve casos da gente esperar quase um semestre inteiro para ter um resultado, né? Então, isso facilitou demais os nossos trabalhos e a qualidade com que eles são desenvolvidos. Bom, e como que o Centecma ele contribuiu para o tema da SNCT de 2025, o Planeta Água, considerando os processos químicos, os materiais da Amazônia? Nosso objetivo principal do Centro Multiusuário, para nós aqui que somos professores, os pesquisadores do Campus Calama, nós trabalhamos mais com a parte da química verde, né, da química natural, que a gen que o pessoal conhece, que para nós é conhecido como química verde. E isso busca o quê? Busca contribuir para não utilizar materiais, insumos que são tóxicos, que vêm, causar danos ao meio ambiente, principalmente no caso do nosso lençol freático ou das águas consumidas, né, que nós temos aqui. Isso. E aí, por mais que o nosso trabalho não esteja diretamente relacionado com o tema água, todas as nossas ações elas dialogam com esse tema, né? Eles dialogam com a sustentabilidade, porque quando a gente utiliza rotas verdes, né? Quando a gente utiliza materiais que não são nocivos ao meio ambiente, a gente também acaba contribuindo com a conservação das águas, do solo, do ar, né? Enfim. É, porque nós estamos aqui na Amazônia, que tem uma biodiversidade enorme, né, e nós temos que fazer uso disso para que permaneça como está, porque nós dependemos dessa biodiversidade, plantas, né, que são o nosso principal foco são as plantas, de onde nós tiramos, por exemplo, óleos, extratos, né, eh, Os ativos. os ativos que nós utilizamos, né, então nós temos que manter isso de pé e em constante produção, porque é nosso principal, fornecedor. Bom, eu acho que, querendo ou não, essa pergunta que eu vou fazer agora para vocês vai reforçar o que você já tem explicado muito bem sobre a importância, né? Então, qual é a importância desse investimento para a formação dos estudantes e para a consolidação do IFRO como referência científica na região norte. Eu acredito que vocês já expuseram muito bem isso, né? É o único laboratório desse nível da região norte, acredito. No caso, dentro do Instituto Federal, como vocês falaram, Do né, Rondônia, do Do, IFRO. do IFRO, né? E agora, por que não dizer Rondônia, né? Já que a gente está recebendo equipamentos que têm uma representação muito importante no que diz respeito a esse trabalho relacionado à biotecnologia, né? De produtos naturais. E eu acho que a coisa mais importante relacionada a essa infraestrutura é a gente lembrar que aqui é uma instituição, né, de educação, ciência e tecnologia, né? Então, trabalhar somente essa parte teórica, né, com um distanciamento da realidade prática é muito ruim. E eu falo isso, né, por experiência própria. Então, tratar, os métodos cromatográficos, e você nunca viu um CGMS, você nunca viu um espectrofotômetro ultravioleta, você nunca viu e nem teve essa experiência com uma absorção atômica, com um microscópio de varredura eletrônica, né? Você estudar sobre isso e não ter essa experiência prática, isso causa um distanciamento muito grande, né? E hoje o IFRO está com uma infraestrutura que possibilita esse aluno, né, ele ter isso durante o seu processo de formação. Eu acho que a gente está caminhando para um caminho muito mais próximo do que a gente quer oferecer, que é uma educação pública de qualidade, né? É claro que a gente ainda tem muito a avançar, né? Mas considerando os nossos cenários da nossa região, do nosso estado, né? Você vê um aluno que faz o ensino médio e ele ter contato com equipamentos, né? Com realidades não só apenas teóricas, eu acho que isso faz toda a diferença na vida dele.
É, porque infelizmente Rondônia é o último estado da região norte que está se equipando com um laboratório dessa parte de química, né, aparelhos eh, de multiusuário, porque os demais estados, quando a gente faz viagens, congressos e eventos, já possuem, e Rondônia ainda não tinha. Então agora nós vamos poder dizer que nós temos também um laboratório de ponta de multiusuário, né, que contribui para essa formação do aluno, para o conhecimento, que ele vai poder, se ele quiser fazer uma faculdade, fora, em São Paulo, Minas, Goiás, ele vai sair daqui conhecendo o aparelho, ele vai chegar lá, ele não vai ter dificuldade. Ele já vai saber o que é o mesmo que tem lá, tem aqui, né. Então, nós podemos dizer que o impacto do Centecma é transversal, certo? Como que vocês explicariam essa afirmação? O que que ela significa na prática? Porque a gente não fica atrelado a um curso, né? Esse espaço não é um espaço do curso técnico em química, né? Ele é um espaço, ele não é um espaço da engenharia química, ele não é um espaço de um curso específico. Ele é um espaço que vai ser dedicado para todos aqueles que quiserem, né? Realizar, desenvolver as suas atividades relacionadas a essas áreas que se conversam, né? As áreas de química. Isso. Então, digamos que um professor aprove um projeto relacionado à química de materiais, ele precisa de um espectro, ele precisa de um microscópio, né, de varredura eletrônica, ele precisa de um leitor de nanopartículas. A gente poder ter isso aqui na nossa infraestrutura, né, já é meio caminho andado, né, já facilita o desenvolvimento, né, o tempo, o recurso. Então, a ideia de multiusuário é essa, não está apenas atrelado a um curso, ou a uma instituição, ou a uma unidade, né? Ele está aberto ao desenvolvimento de saberes, de competências, de habilidades. Lembrando que ali não tem só professor de química, nós temos biólogos, nós temos engenheiros, nós temos físicos, não é? Sim. Professor. Professores da área de biomedicina, né? Então, são diferentes áreas de conhecimento que estão num único espaço. Sim. Então, existem possíveis colaborações futuras também que o Santecma ele pretende estabelecer, certo? Com outras instituições também, outros setores Na verdade, produtivos. já até Nós já tem. temos, né? É. Com as instituições Uhum. da nossa cidade, né? Então, a gente já tem parceria com a Universidade Federal de Rondônia, com a Fundação Oswaldo Cruz, né? São parcerias já consolidadas. Sim. E agora, com a expansão, é óbvio, né? A gente pretende ampliar ainda mais, inclusive estendendo ao nosso público externo, né? Porque a gente já tinha uma procura muito grande do setor produtivo, né? Porque aqui você tem um curso técnico em química, então muitas pessoas já viam, olha, eu estou querendo desenvolver um negócio na área de cosméticos, mas eu preciso de uma determinada análise, ou às vezes a pessoa tem um empreendimento e precisa de uma análise de água. Então a gente já tinha esse interesse, né, da comunidade externa pelo Instituto Federal. Então a ideia é que a gente crie formas, né, de realmente que essas pessoas consigam nos acessar, né, e que a gente consiga dar uma resposta, porque não é a nossa capacidade de atendimento, ela ainda é muito limitada, né? Nós estamos caminhando para que esse atendimento ele realmente se estenda a diversos grupos, né? Mas é um caminho que a gente tem que ter um pouco de calma, né? Porque o nosso espaço ainda é pequeno, né? A quantidade de pessoas que nós temos, ela ainda é pequena, mas a gente acredita que com o passar do tempo a gente consiga aí, de certa forma, expandir essas parcerias. É porque para trabalhar, nós somos professores, pesquisadores, escritores de projeto, orientadores, somos dona de casa, temos família, então Mães também, né? então isso tudo, assim, a gente precisa também de
pessoal, porque a gente fala: "Ah, um aparelho, um equipamento", tá, mas se você não tiver quem saiba trabalhar e para poder ficar atendendo, porque você não pode deixar um aparelho desse na mão de várias pessoas diferentes, porque a manutenção é muito cara, nós não temos manutenção aqui, tudo é de fora, tudo é de fora. Então, essa é uma outra situação, né, Sim, que a gente Michele, busca que tentar, buscar recursos também para essa área da manutenção. A sustentabilidade de um laboratório, né, é algo muito importante. Então não é apenas você ter uma infraestrutura, né, porque hoje as pessoas às vezes pensam: "Nossa, vamos ter um laboratório", né. Quando a pessoa fala: "Vamos ter um laboratório", às vezes eu me preocupo muito, se a pessoa entende o que é ter um laboratório, porque não é apenas o ato de você ter um espaço, de você ter os equipamentos, né? Você manter esse espaço, você ter pessoas que trabalhem ali, né? Você realmente gerir tudo isso, a sustentabilidade para que ele se mantenha atendendo aos objetivos ao qual ele foi proposto, é algo que também deve ser pensado. é. E a gente não pode ser irresponsável nesse ponto, né? No sentido de conseguir essa infraestrutura e não ter a responsabilidade de mantê-la. Então, pensando nisso, a gente ainda continua nessa busca contínua de recursos para garantir sustentabilidade, para garantir consumíveis, garantir os insumos, garantir que ele continue em pleno funcionamento. E isso é um trabalho de todos, né? Então, quando você está lá, eu uso o espaço multiusuário, você também tem essa responsabilidade, que é a responsabilidade de garantir que esse espaço continue em pleno funcionamento. Às vezes, comprando o seu insumo, comprando tudo que você precisa para que esse equipamento ele continue ali se mantendo, né? Usando de forma correta, né? Porque você tem que entender que você precisa, como que eu uso esse equipamento? Então, usar da forma correta garante que ele continue em funcionamento e que outras pessoas também vão poder utilizar. Então, é um conjunto de coisas, né, que depois aparecem quando você tem um laboratório como esse. A gestão de um espaço como esse não é fácil. Por isso que ela deve ser feita e ela deve ser entendida por todos os que usam esse espaço. Entendi. É um desenvolvimento grande, né, que acaba gerando para todos, né, também. Porque você tem que pensar do início até o descarte de resíduos, é sim, uma listagem enorme que você tem. E a tendência é crescer cada vez mais, né, o número de pessoas. De usuários, alunos. A ideia é justamente essa, né? De um espaço estar lá para servir. Certo. Bom, e eu gostaria de perguntar se vocês duas teriam alguma mensagem final, né, que gostariam de deixar para a comunidade acadêmica sobre o papel da infraestrutura científica na construção de uma Amazônia mais sustentável e inovadora. Eu acho que uma coisa resumiria tudo isso, né? Investir em infraestrutura de educação, de pesquisa, que faz ciência, tecnologia, não é desperdício, né? É investimento e é investimento social, é investimento em recursos humanos, né? É investimento em pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Você estuda, você vê muito falar em sustentabilidade e preservação, mas você não tem uma disciplina voltada para isso, você não tem conteúdos específicos para isso. Você tem que aprender pelas laterais, né? Você tem que entender com o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, um COP30, se você sair perguntando, por exemplo, muita gente não sabe o que é um COP30, o que que significa isso para nós, né? Todo mundo acha que é um desperdício de dinheiro, mas quando você vai analisar, é a sustentabilidade do nosso meio que está ali. Então, é buscar conhecimento e procurar a tecnologia de uma maneira que não atrapalhe o desenvolvimento da natureza, do meio ambiente, e você ter que fazer a sua parte, né? Porque isso não adianta esperar muito o coletivo, porque isso ainda não está inserido no meio acadêmico, essa parte da sustentabilidade, é mais não está, por exemplo, você num PPC, você estudou aqui química por 3 anos.
você não viu nenhuma disciplina que falasse de sustentabilidade e preservação ambiental, só química ambiental, no né. primeiro ano, Isso, que mas inclui foi só. várias, demandas, então é interessante você buscar esse conhecimento. Ele deveria ser trabalhado, né, como um todo, né, em todas as Às áreas, vezes né. é trabalhado, mas de uma forma muito isolada. Uma proposta que, nós já temos, né, os ODS que falam muito sobre isso, quando você está pensando em pesquisa, você tem que pensar em qual ODS que você vai se encaixar. Então, nós temos todo esse regulamento já, só que ele não está muito divulgado no meio acadêmico, né, ainda falta um É. pouco. É verdade. Eu, por exemplo, eu tive no primeiro ano química ambiental e biossegurança, mas depois nas demais disciplinas, não foi tão trabalhado de maneira assim junto, né, com todas as outras. É claro que a gente tem essa consciência, mas seria interessante reforçar um pouco mais isso, realmente. Bom, para finalizar, nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer a presença e a contribuição, né, de vocês duas e de todos que fazem parte do Centecma. E parabenizar também o IFRO, Campus Porto Velho Calama, por mais esse passo importante no fortalecimento da ciência e da tecnologia, da nossa Amazônia, principalmente também. Nós temos aqui uma lembrancinha do nosso Ficast que eu gostaria de dar para vocês duas. É um bottom. Vocês podem usar, colocar em algum lugar. E para você que nos ouviu até aqui, a Amazônia é um território de possibilidades e o Centecma é a prova de que investimento em ciência é investimento no futuro, como as professoras falaram. A Maratona IFCast Calama, ela continua. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.